noite, eu sou Alexandre Molin de Azevedo, sou médico ortopedista, formado em 99, sou do Rio de Janeiro, formado lá, onde fiz minha residência de ortopedia, fiz meu R4, minha especialização em coluna, cirurgia de coluna, e depois fiz a subespecialidade de tratamento invasivo de dor, e agora migrando para acrescentando a medicina regenerativa no meu currículo, né? A gente vai conversar hoje sobre a ozonoterapia na ortopedia. Eu achei interessante a gente sedimentar, dividir o assunto em algumas etapas, né? Que na ozonoterapia sistêmica, que a gente engloba aí os processos de inflamações sistêmicas e a meta-inflamação, que a gente vai conversar bastante aí, e a ozonoterapia localizada nas articulações alvos, nos pontos alvos, né? E nas patologias da coluna, né? Eu vi aqui, Isabel, tem alguns amigos, colegas aqui, que não são ozonoterapeutas, estão entrando. Então, antes de partir para a ortopedia mesmo, ozonoterapia, eu vou fazer uma coisa mais difícil do mundo, é simplificar a ozonoterapia em alguns slides aqui, né? O ozônio, o gás ozônio é um gás medicinal, ele é constituído de 3 moléculas de oxigênio. Essas 3 moléculas elas são unidas através de uma descarga elétrica, os geradores de ozônio funcionam dessa forma. Essa ligação ela é instável e quando ela entra em contato com plasma, sangue e fluidos, ela desprende uma molécula do oxigênio, formando o O2, e uma molécula que fica solta de oxigênio, que fica ávida por ligações, né? Essa reação química, nessa ligação, ela se liga com radicais livres e faz 2 reações, uma imediata... Tá. Uma reação imediata, que é a ROS, que é os oxidantes do oxigênio, que vai atuar na liberação dos eritócitos, linfócitos, plaquetas, com liberação de fatores de crescimento, com liberação de ativação da imunidade, e uma reação mais tardia, que é a LOPES, que são os aldeídos, né, e o hidrogênio oxidantes, né? Ele aumenta a liberação de óxido nítrico, na medula óssea gera um aumento dos eritócitos e uma mobilização das células medulares, e aumenta as enzimas antioxidantes, né? Então, essa é um mecanismo básico aí da reação de ozônio. O ozônio, diferente de outras medicações, ele não é uma molécula que ativa diretamente no sítio que ele vai atuar, né? Ele funciona como se fosse um fornecedor de uma reação enzimática, então ele atua no estágio inicial, e todas as reações químicas que compõem energia no final, a gente classifica como as substâncias comburentes, combustíveis e a ignição, né? Que seria que faria essa reação química, né? O ozônio funciona mais como se fosse a faísca, a reação química de uma série de processos biológicos que ocorrem, né? Por isso que ele tem uma vasta atuação. Ele consegue atuar em infecções, que foi a primeira utilização na ozonoterapia, desde a Primeira Guerra Mundial, no tratamento de feridas, né? Nas patologias vasculares e aqui na nossa área que a gente vai conversar mais hoje, na modulação imunológica e no processo inflamatório. Tá? Então, ele tem uma atuação vasta nas doenças neurodegenerativas e nas doenças ortopédicas, que é o assunto que a gente vai conversar aqui hoje, né? Só falando aqui, para o pessoal entender, o ozônio ele tem as contraindicações dele, que é as absolutas, que é a deficiência do G6PD, que é a doença do favismo, né? Por questões legais, a gravidez a gente evita também de utilizar o ozônio, e as contraindicações relativas, né, que são as doenças de tireoide mais graves, anemia mais grave, hemorragia recente, estádio de caquexia mais grave, ou seja, as dias de alto estresse, né? A gente vai falar agora partir para a parte do ozônio mesmo, né? Só fiz uma breve introdução aí da ozonoterapia para quem não conhece. Eu acho que vale bastante a pena quem está tendo o primeiro contato hoje se interessar, depois fazer os cursos
mais básicos aí da Sobom de ozonioterapia para se inteirar melhor. Né? Isso aí foi só uma pincelada, acho que o mais difícil é simplificar o ozônio em 2, 3 slides. Né? Bom, a gente vai falar na ortopedia sobre a meta-inflamação, tá? Que é uma das principais inflamações sistêmicas que ocorrem. Tá? Então, a gente vai dividir aqui a ozonoterapia na ortopedia de uma forma sistêmica e depois mais atuante nos órgãos-alvos, nas articulações-alvos. Tá? A meta-inflamação eu tive o primeiro contato na medicina regenerativa, eu desconhecia e achei bastante interessante porque explica várias formas de inflamações que existem hoje nos pacientes. Né? A gente está pegando cada vez pacientes com poliqueixas de inflamação. Né? O que caracteriza a meta-inflamação das outras inflamações que ela é relacionada ao sistema metabólico. Tá? Ela se caracteriza por ser lenta e prolongada, que a gente chama de low grade, né? E basicamente duas coisas que diferenciam dos outros tipos de inflamações. Ela é uma inflamação que não é mediada pelas prostaglandinas, ou seja, ela é COX negativa e LOX negativa. E é mediada pelas citocinas inflamatórias, principalmente a interleucina 1, a 6 e o fator de necrose tumoral alfa, né? E o motivo da gente estar estudando ela aqui dentro da ortopedia é porque ela causa uma inflamação sistêmica, tanto periférica como central, como até neurológica, com algumas explicações da meta-inflamação relacionadas a doenças neurodegenerativas, a doenças neurológicas, enfim, ela tem uma vasta atuação. Né? Ela está relacionada a outros problemas, tá? Que são o estado pró-trombótico, alterações da flora intestinal, hipertensão arterial, dislipidemias, diversos tipos de câncer, resistência à insulina e diabetes. Bom, quem trabalha com parte metabólica vai falar, poxa, você está falando da síndrome metabólica, né? E sim, a meta-inflamação não deixa de ser uma síndrome metabólica. Aí tem vários autores que divergem em algumas situações, dizem que a meta-inflamação é uma síndrome metabólica associada a uma inflamação citocínica, e outros dizem que não, é tudo a mesma coisa. Mais para frente eu vou explicar algumas situações, dá até para entender que seja tudo a mesma situação, tá? E associado a outras patologias também, esteatose hepática e a síndrome do ovário policístico, né? E aqui, o que interessa no objeto de estudo nosso é a alteração do colágeno, a osteoartrite e as osteoartroses, né? Então, uma associação enorme das inflamações sistêmicas, principalmente a meta-inflamação, com alterações do colágeno, levando sérias implicações nas patologias ortopédicas, né? A meta-inflamação ela tem duas vias conhecidas, que é a do tecido adiposo, do adipócito, bastante associada à obesidade, e a via intestinal, que está mais associada ao intestino irritável, doença celíaca e outras patologias de intolerância alimentar. Né? A via adipócito, ela ocorre durante a fase de crescimento, de aumento da gordura corporal, os adipócitos vão aumentando o seu tamanho, né? E chega um momento que eles rompem uma barreira de homeostase com o sistema de irrigação, com a vascularização. Então, ele chega a um tamanho que ele começa a gerar hipóxia local, no adipócito. Né? Essa hipóxia ela gera um processo inflamatório que acaba ocorrendo a migração de monócitos, e o monócito ele é ativado em macrófago. Né? E aí que entra mas o que isso tem a ver com a ozonoterapia? Aí, nessa situação, é que a gente vai falar sobre o ozônio, porque a ativação do macrófago ela depende da citocina que está rodando nesse meio biológico que está ocorrendo essa meta-inflamação. Né? Porque o macrófago, ele tem dois tipos de macrófago, o macrófago M1 e o M2. Tá? O macrófago M1, que é o macrófago que faz a lesão, que tem citotoxicidade, faz injúria, lesão celular, ele está relacionado, ele roda, ele funciona nas citocinas pró-inflamatórias, que são as interleucinas 1, basicamente 6, e os fatores de necrose tumoral. Tá? Já o macrófago tipo 2, ele está relacionado a reparo celular e um mecanismo de feedback negativo, de imunossupressão do processo inflamatório. Tá? E ele ocorre basicamente na interleucina, na presença das citocinas pró-anti-inflamatórias, tá? Que são a interleucina 10, a interleucina 4, o fator de crescimento de células, enfim.
o que vai determinar se esse macrófago vai virar um macrófago de injúria ou um macrófago de reparo é o ambiente que se encontra essa formação de macrófago. Tá? E depois ele forma um complexo antígeno-anticorpo que acaba se depositando em células, em órgãos-alvos. Então, pode fazer lesões articulares, ele tem o poder de romper determinadas barreiras, a hematocefálica, a barreira da placenta, então pode criar problemas além do local, né? Ele é migratório, né? O que isso tem a ver com a ozonioterapia, né? Bom, basicamente tudo. Existem alguns dados aí que são bastante já sedimentados, pacificados aí, que foram bastante estudados do efeito da imunologia com ozônio, né? O ozônio ele tem a capacidade de ser imunomodulador e diminuir as interleucinas pró-inflamatórias. Tá? Então, ele consegue diminuir essa formação e diminuir o ambiente que é propício ao macrófago M1, que é o macrófago, digamos, ruim, né, que causa lesão. E consegue, o próprio ozônio ele aumenta a atividade das citocinas pró-anti-inflamatórias, principalmente a interleucina 10. E a interleucina 4 e o fator de crescimento beta. Então, com isso, ele consegue criar um ambiente biológico onde o macrófago ele acaba virando um fator de reparo e imunossupressão do processo inflamatório. Né? Isso explica bastante porque esses pacientes obesos, tem pacientes obesos que têm, apesar de ter obesos, têm uma saúde excelente, não tem nenhum problema de saúde, porque provavelmente o sistema biológico dele roda na imunologia, mas nas citocinas pró-anti-inflamatórias, né? Mas é uma linha divisória tênue, tá? Qualquer processo inflamatório subagudo ou crônico pode virar o jogo e transformar isso no macrófago M1, né? Bom, a outra via de inflamação é a via intestinal, que ela consiste de dois mecanismos, né, conhecidos aí. Uma é pela formação de antígeno-anticorpo, né, que vão depositar em órgãos-alvos também, semelhante aí ao que ocorre no nódulo de Póstolo, e a outra é pela deficiência nutricional, né? Então, intestino irritável, doença celíaca, intolerância alimentar, vários tipos de doenças podem causar, no final das contas, lesões e problemas ortopédicos relativamente graves, porque eles evoluem com a formação de complexo antígeno-anticorpo intraarticular e podem, além disso, fazer uma formação de colágeno não suficientemente boa para os processos de cicatrização, né? A via intestinal, eu vou falar aqui rápido, não é o objeto da aula, mas só para a gente entender do que a gente está falando, né? A absorção intestinal ela passa através da célula epitelial, né? E entre uma célula e outra existe uma junção celular que no processo inflamatório ela se rompe, fica aberto, com espaço para passar substâncias da luz intestinal. Tá? Toxinas, bactérias, até o próprio alimento. Então, quando esses alimentos, essas toxinas passam pelo esse espaço e caem na corrente sanguínea, há a formação de um complexo antígeno-anticorpo, tá? Que vai se depositar no órgão-alvo. Aí a gente entra novamente naquela mesma situação, né? Do macrófago ser dependente da interleucina, né? E também existem estudos que onde o ozônio consegue atuar nessa via intestinal da inflamação sistêmica. Ele consegue atuar. Existem vários estudos que recomendam fortemente o uso da interleucina 10 como terapia para a síndrome do intestino irritável, né? E para as doenças celíacas, porque a interleucina 10 ela tem um efeito de tolerância adaptativa nos problemas intestinais, né? E a gente sabe, que a gente já comentou atrás, que o ozônio ele aumenta essa interleucina 10. Então, ele tem um mecanismo direto sobre os mecanismos e um mecanismo direto também que a gente tinha conversado lá atrás. O mesmo mecanismo que ocorre na meta-inflamação pós-póstolo ocorre também aqui. A formação do macrófago ele vai ser dependente do ambiente biológico citocínico que está aquele macrófago, né? Então, o ozônio ele consegue deixar um ambiente pró-reparo, do macrófago pró-reparo e pró-imunossupressor do sistema inflamatório, né? Além
da segunda via, que é a via adaptativa, né? Que ele consegue fornecer a tolerância adaptativa lá dos casos de intolerâncias alimentares, né? Existe um terceiro processo, eu não coloquei aqui, a Anília, que é um fundo aí de conhecimento de ozônio, né? Ela passou, acho que na semana passada, um artigo que cita o ozônio ajudando na cicatrização dessas falhas, né, do epitélio intestinal, né? Eu ainda não coloquei, na próxima aula eu coloco isso daqui também, tá bom? A outra via intestinal, gente, que é extremamente importante, que é a via da síndrome de má absorção, tá? A má absorção já está extremamente relacionada a patologias ortopédicas, porque existem já estudos comprovados que conseguem conectar as patologias intestinais com a baixa absorção de vitamina D, zinco, cobre, cálcio, vitamina B, magnésio e leptina, tá? Poxa, mas o que isso tem a ver com ortopedia? Gente, tudo. Tá? Para você ter ideia, o zinco, todas essas substâncias são extremamente importantes para o colágeno. E o colágeno é a cartilagem nossa, basicamente, é o fator de proteção da nossa articulação. Tá? O zinco, a deficiência de zinco, ele ativa as citocinas pró-inflamatórias, né, o fator de necrose tumoral. A deficiência de vitamina C está associada à formação de tecido conectivo e tecido de colágeno de qualidade ruim, né, porque ela é responsável pela hidroxilização e pela formação licoidal do colágeno. A deficiência de vitamina D tem uma alta associação com diminuição de força e tônus muscular, fibromialgia, osteomalacia, osteocondrite, osteocondrose. O cobre é importante para ativar enzimas antioxidantes e a elasticidade dos tendões. E uma proteção ao osso subcondral, que está extremamente relacionada aos casos de artrose grave. A saúde do osso subcondral na articulação é o que determina um bom ou mau prognóstico nas artroses, né? E o magnésio, que ele tem uma importante ligação no crosslink. Ele faz a ligação dos protoglicanos que, no final das contas, dá a resistência do colágeno articular, né? O que isso tem a ver com a ortopedia, né, gente? Existe uma série de artigos que correlacionam essas patologias da meta-inflamação e o colágeno com patologias ortopédicas, né? E as principais aí na infância, na primeira adolescência, as osteocondroses, as osteocondrites, aí tem várias, né? Cada região um nome aí característico, Blount, Kienbock, Hadlung, enfim, vários outros. A famosa dor de crescimento. A escoliose, aqui abri um parênteses, que aí no caso é a escoliose idiopática, né, que é aquelas escolioses flexíveis, né? A escoliose neuromuscular são outros mecanismos. A doença de Sherman, que é o dorso curvo juvenil, doença de Perthes, dismetria em membros, problemas de crescimento em placa fisária, epifisólise. E na fase mais tardia, na fase mais adulta, as doenças de artrose, né, pela diminuição de capacidade de regeneração e cicatrização cartilaginosa. Tá? E isso causa um aumento de lesões ligamentares e tendinosas, então são pessoas propensas a ter maiores lesões de articulações e históricos de infecções recorrentes, né? Que levam... Bom, existe uma outra patologia que também leva, que é a óssea, né, que a meta-inflamação pode levar, também relacionado aos aumentos das citocinas inflamatórias, tá? Que é o mesmo mecanismo, aumenta da interleucina 1 e a 6, o fator de necrose tumoral alfa, ele leva à ativação de alguns fatores de ativação da osteoclástica, o receptor kappa, o aumento do gradiente OPG, e isso tudo leva a uma ativação osteoclástica, tá? Que pode levar a uma osteoporose, osteopenia, osteomalácia e atrofia muscular. É interessante que a sarcopenia, atrofia muscular, que esse tipo de lesão leva, ela é diferente das outras. Ela acomete principalmente a parte proximal dos membros, né? Ela é menos a distal, com algum mecanismo que ainda não é muito bem esclarecido. Tá? E aonde que o ozônio entra aqui nessa situação? Da mesma forma, a gente já viu que o ozônio ele consegue diminuir as interleucinas pró-inflamatórias e consegue fazer também uma inibição da atividade osteoclástica. Então, ele também atua nessa etapa de tratamento, né? Bom, aqui a síndrome metabólica e mais inflamatória, ou seja, a meta-inflamação, o diagnóstico é um pouco ainda obscuro, porque não existe um marcador típico
para a gente conseguir diagnosticar e bater o martelo sobre isso. O diagnóstico ele é indireto, clínico e baseado em alguns exames laboratoriais relativamente simples que levam à conclusão de ser uma síndrome metabólica. Tá? O principal é a glicemia, né, que a glicemia, o triglicérides e HDL e pressão arterial, e as alterações de glicêmicas também, tá? A tolerância à glicose e a resistência à insulina. Tem duas organizações que classificam isso. Eu acho complicado, assim, na rotina do dia a dia, a gente usar esses fatores de relação cintura, quadril, que envolve medições. Eu acho que é um pouco mais complexo. Eu prefiro utilizar a tolerância à glicose, a resistência à insulina, a glicemia, triglicérides, HDL e pressão arterial. Acho que com isso você consegue ter já fechar um diagnóstico de uma possível meta-inflamação. Tá? E as alterações, duas ou mais alterações já são fortemente preditivos e basicamente com 3 alterações a gente já consegue fechar o diagnóstico disso. Tá? Existem outros, no diagnóstico importante, outras coisas que têm que ser avaliadas, como falei, a deficiência de vitamina D, zinco, cobre, cálcio, vitamina B2 e magnésio. Né? Nos casos que ainda existe uma sombra de dúvida, o que fazer é sorologias para doenças inflamatórias intestinais e doenças celíacas, tá? Que são essas sorologias aí que eu citei há pouco. Tá bom? Bom, tratamento, gente. Tratamento é uma doença metabólica, é uma inflamação metabólica, então ela é multidisciplinar, você tem que ter um endócrino em cima, um nutrologista, cardiologista, clínico, envolve mudança de atividade física, alimentação e outros. Né? Hoje o que a gente vai conversar é o tratamento ortopédico sobre isso. Né? O tratamento ortopédico eu considero importante já iniciar, não deixar fazer, porque às vezes o paciente é difícil ele conseguir esse tratamento numa equipe multidisciplinar, se não está tudo centralizado no local. Então, já é interessante já iniciar o tratamento nutricional, a reposição nutricional e a terapia de ozônio de forma sistêmica, né? E depois a terapia de ozônio de forma local na articulação-alvo, né? Na articulação que tiver mais acometida, tá? Aqui é interessante para quem das outras especialidades, tem uma diretriz brasileira que fala muito bem da Sociedade de Cardiologia, de endócrino, de obesidade, enfim. Eles falam cada setor qual a medicação para pressão que é mais indicada nessas síndromes metabólicas, qual o remédio para dislipidemia que é mais indicado. Enfim, é bastante coeso e eu acho que para quem tem interesse vale a pena a leitura. Tá? A suplementação nutricional, a gente tem 3 categorias que eu acho que é interessante a gente utilizar, né? Um é o ômega 3, o ômega 9, que são substâncias que são comprovadamente atuam na inibição do processo inflamatório sistêmico. A L-glutationa, que é um antioxidante extremamente eficaz e potente, e ela tem uma capacidade de neutralizar essa fase pré e pós antígeno-anticorpo, né? E os sais minerais e vitaminas, né? Que aí vai de acordo com a deficiência que vai ter, mas basicamente todos os pacientes com síndrome metabólica e meta-inflamação, a gente inicia zinco, cobre, vitamina D, C, obviamente, se ele não for fazer o tratamento com ozônio, né? E magnésio, né? São pelo menos isso. E o restante é se tiver alguma alteração, tá? Prestar bastante atenção, vitamina D. Normalmente, os pacientes que têm meta-inflamação, eles têm níveis de vitamina D que são difíceis de conseguir elevar. Você, às vezes, faz a dose habitual e o paciente não eleva essa vitamina D. Tá? Para quem tem interesse de aprofundar um pouco mais aí nessa parte nutricional e de reparo celular, tem um artigo que eu, como ortopedista, adoro, que ele é super simples e sintético sobre essa parte nutricional e doenças articulares. Né? Bom, vamos para a parte que interessa. A gente vai falar do ozônio. Acho que um protocolo bastante interessante que utiliza é o protocolo. Tem um protocolo de Madrid, mas o que eu acho mais interessante é o protocolo da Sociedade Espanhola. Eu acho que ele é bastante coeso. Ele consiste em uma autoemoterapia, seja uma maior ou menor, tá? Com dosagens aí específicas para cada sessão.
né, e aumentando gradativamente, igual a gente faz em todas as terapias, e a insuflação retal, né, que complementa ou uma autoemo maior ou uma autoemo menor com insuflação retal, tá? E nessas dosagens. Bom, gente, eu já tinha até conversando com a Isabel aqui, quando ela me pediu para fazer essa aula, não foi coincidência na mídia, né, que está aí sobre insuflação retal, que está acontecendo aí com o prefeito da cidade. A gente já tinha planejado falar sobre isso, né? Existe uma alternativa para a insuflação retal, que é a solução salina ionizada, tá? É o ozônio no soro fisiológico, tá? Eu acho bastante interessante, porque a gente que na ortopedia tem um pouco de dificuldade de convencer e indicar os pacientes a fazer a insuflação retal. Tá? O Brasil viu aí toda essa polêmica que está tendo. O Brasil ainda é um país muito preconceituoso nesse requisito. Então, eu estou aqui colocando mais uma ferramenta, uma opção que pode acontecer. Tá? A solução salinizada, ionizada, aliás, desculpa, no Brasil ela é um pouco esquecida, né? Mas ela é muito forte no leste europeu e na Espanha, tá? Inclusive com países com protocolos oficiais no Ministério da Saúde, no caso da Rússia, lá o ozônio, através do soro fisiológico, ele já está dentro do protocolo do SUS deles lá, né? Eles fazem isso com bastante frequência em praticamente todos os protocolos deles, entra a solução ionizada. Ele tem bastante estudo das vias que se faz ozônio, talvez seja a via que mais foi estudada. Então, ela tem um extensivo e cientificamente comprovada sua eficácia. Tá? E isso está escrito até no próprio protocolo de Madrid. Tá? Aqui não é um protocolo que nem fala tanto assim da solução salinizada, né? Outra coisa que ocorre, né? Sempre se falou que o soro fisiológico e o ozônio ele reagia, né, e formava os hipocloritos, né? Isso não se comprova nos estudos que foram feitos. Existe bastante estudo feito que é relativamente simples, né? São estudos químicos de reação e comprovam que o soro fisiológico não reage com ozônio. O soro fisiológico não acompanha pela formação de produtos diferentes do oxigênio. Nenhuma quantidade perceptível de hipocloritos ou cloratos foram observados. Ou seja, não existe nenhum substrato ou subproduto da reação do ozônio com soro fisiológico. Tá? Então, isso garante uma alta segurança terapêutica e ele é usado, por exemplo, na antiga União Soviética desde 77. Tá? E para você ter ideia, desde abril de 79 já é rotina nas doenças, nos tratamentos coronarianos, né, nas angioplastias, nos stents, o uso concomitante de soro ionizado. Né? E em 86 já foi feito o primeiro sangue ionizado extracorpóreo, que é como se fosse um processo de diálise que se faz o ozônio, né, que é o EBO. Então, sim, a solução ionizada é extremamente segura e tem uma boa aplicabilidade. No Brasil, a gente se utiliza muito pouco, mas é uma opção terapêutica confortável e segura para ser utilizado ao invés da via retal. Né? Ela, como o ozônio, ele é dose dependente, né? Se as doses baixas, ele tem mais um efeito de estímulo imunológico, podendo atuar em doenças cardiovasculares. Pra você ter ideia, isso daqui eu tirei do protocolo russo e até do protocolo de Madrid. Tá? Ele tem uma eficácia segura tão grande que eles indicam fazer até o terceiro trimestre de gestação. Tá? E pode ser utilizado no coadjuvante de câncer também. Tá? Em tratamentos de câncer. A dose média, intermediária, ela é para atuar nas endotoxinas, né, e nas doenças inflamatórias crônicas. E a dose alta é para as doenças infecciosas. Né? A janela terapêutica que a gente vai utilizar dentro da ortopedia é a dose baixa e média, começando com a dose baixa e indo para a dose grande, para a dose média, desculpa. Tá? Ela consiste, aí tem dois protocolos, que aí é diferente, cada um pode usar de uma forma diferente. O protocolo é de 6 a 10 ciclos, né? Ele é feito diariamente ou em dias alternados, e o protocolo do sistema de saúde russo,
que é de 5 a 7 dias diários, depois seguido por mais 10 aplicações a cada 2 dias. Tá? Então, um protocolo um pouco mais extenso, né? Ele tem a vantagem que eu vejo na solução ionizada é que você vai fazer uma autoemo menor, na mesma picada você já faz o soro ionizado. Tá? Só que ele tem uma pequena desvantagem, ele dá um pouco mais de trabalho, que ele tem que ser calculado a dosagem. E como ela é por peso, existem alguns parâmetros que a gente tem que seguir. Né? Para você calcular a dosagem que vai no final do seu gerador de ozônio, você tem que pegar a dosagem que você quer, né? Se é baixa, média ou alta, multiplicar pelo peso em quilos do paciente, dividir pelo volume de soro fisiológico e multiplicar por 4. Esse vai dar o resultado que você vai ter que colocar na ponta de saída do seu gerador de ozônio. Tá? E isso vai fazer no soro fisiológico, nessa medida nesse volume que você calculou, por 10 minutos. Tá? E a aplicação tem que ser feita em torno de 5 minutos, não mais do que 10 minutos, a infusão venosa. Né? Aí existe alguns dados, né, só para falar, o número 4 ele não é cabalístico, é porque o ozônio ele tem o poder de, apesar de ser hidrossolúvel, ele só consegue se ligar 25% no soro fisiológico, ou seja, se você põe 100 microgramas de ozônio, ele só vai ligar 25 microgramas, os outros 75 ele sai em forma de bolhas, de gás. Né? Então, por isso que se multiplica por 4, para você ter a dosagem que você quer realmente ionizada dentro do soro fisiológico. Aqui vale a pena ressaltar que tem relatos aí que a partir da concentração de 8 ele pode causar flebite, então é interessante você ter uma margem de segurança, trabalhar somente até 6 aqui na parte final. Como é que a gente faz isso? Você vai aumentando o volume, né? Você, em vez de fazer, se deu 8 ou mais, você aumenta de 200 ml de soro, você vai para 300, para 400, para você poder diminuir a concentração final sua. Tá? Bom, gente, é isso aí que eu queria falar. Da ozonoterapia sistêmica, a gente conversou sobre isso, basicamente são essas vias, essas formas de aplicação, e a gente conversou bastante da meta-inflamação. A gente vai partir agora, a gente vai começar a falar sobre a ozonoterapia nas lesões ortopédicas, nas articulações alvos. Né? Eu dividi um pouco aqui essa apresentação em tendões e ligamentos e articulações e coluna, tá? Porque tem uma pequena a diferença entre elas, é coisa pequena, mas acho que para ficar mais didático eu fiz a mudança nesse sentido, tá? Só para a gente entender o tamanho da encrenca que a gente está quando a gente fala de lesões tendinosas, ela responde por 80% dos auxílios doenças ou por invalidez na Previdência Social, tá? Então realmente é um dado grande, aí é um problema aí de saúde pública mesmo, né? E não só de saúde pública, mas de socioeconômica, né? Falando rápido aqui, as lesões ligamentares, para quem não é da ortopedia, só para entender que existem as indicações de ozônio e onde não se tem indicação de fazer. Tá? As lesões ligamentares dividem em grau 1, 2 e 3. A 1 é um estiramento do ligamento, o 2 é um estiramento com pequenas fissuras das fibras, e o 3 é a ruptura completa. Né? Então, os tratamentos aí, conservadores, ditos conservadores com ozônio, eles cabem no grau 1 e grau 2. O grau 3 é as indicações clássicas aí de tratamento cirúrgico. Tá? Em relação a tendão, a gente tem que aqui pontuar algumas coisas. A gente tem que dividir a tendinite em 2 sintomas, né? Em 2 tipos. A tendinite, os problemas de tendões agudos, que existe processo inflamatório, cascata de reparo celular, que é a tendinite, e os processos crônicos, onde que não tem processos inflamatórios e não tem cascata de cicatrização, que são as tendinoses. Né? E eles também, além da inflamação, eles podem também ter a lesão, que é a mesma classificação, grau 1, 2 ou 3. Tá bom? Bom, por que acho que interessante a gente, o chave da questão aqui é a gente entender por que os tendões e ligamentos tá tendo um aumento tão grande de incidência de lesões. Tá? Existem várias explicações: aumento de expectativa de vida, deficiência nutricional, esforço repetitivo, overuse, sedentarismo, enfim, mas por que justamente o tendão que está aumentando a incidência? A explicação que se tem, ela está na biologia, tá, do tendão, é a vascularização.
O tendão e os ligamentos são estruturas com baixíssima vascularização. Ele tem a vascularização no coto, na inserção, na parte terminal, e uma pequena vascularização que chega a ser débil na parte intermediária pelo paratendão. Tá? Então, é a grande explicação desse aumento exponencial de lesões de tendões e ligamentos. Tá? O tratamento para ele visa, basicamente, você favorecer a neovascularização desse tendão, como ele tem pouca vascularização, você fazer uma modulação desse processo inflamatório, um reparo desse tecido do tecido celular. Né? Quando a gente pensa aqui em timelines de reparo celular tecidual, a gente aprendeu na faculdade, né, aquelas 3 fases de reparo celular: a fase inflamatória, proliferativa e a fase de reparo. Essa é a expectativa que a gente tem quando a gente fala em cicatrização. Mas quando a gente parte para um tecido que ele é avascular, a realidade é totalmente outra. Tá? Existe uma anarquia de fases de cicatrização, uma mistura. Você veja, tem processos, tem fases aqui intermediárias que as 3 fases ocorrem simultaneamente ao mesmo tempo. Isso é terrível para o processo de cicatrização, porque você cria aqueles mecanismos de biofeedback negativo para neutralizar processos inflamatórios e acabam ficando inócuos, e o resultado final do tecido cicatricial, ele é um tecido funcionalmente ruim, tá? Não é um tecido relativamente bom. Aqui não é o intuito da aula, tá, gente? Vou só falar aqui para a gente entender qual que é a finalidade do ozônio aí no reparo celular. Aqui existe o reparo celular, é uma cascata de eventos. Ele começa com um processo inflamatório, depois ele tem os fatores de crescimento que fazem a fase proliferativa e, por último, o reparo, que seria ali a cicatrização fina. Né? A fase inflamatória inicial é aquele pessoal do quebra-quebra. Se comparar uma reforma, é o pessoal que vai quebrando para tirar os tecidos que não estão suficientemente bons. A fase de proliferativa é aquela fase de construção, e a fase de reparo seria ali o acabamento final do tecido. Né? O que acontece? Quando a gente fala de tendão ou tecido que é pouco vascularizado, essas fases se confundem. Tá? E isso acaba levando um processo de mau resultado e mal funcionabilidade do tecido cicatrizado. E aonde que o ozônio entra nessa história toda? Né? O ozônio, como a gente conversou lá atrás, ele tem um fator de imunomodulação extremamente importante, e ele consegue diminuir o processo inflamatório inicial através da inibição de prostaglandinas, de fator de necrose e da interleucina 1. Tá? Então, isso, se o ozônio fizesse só isso, já seria fantástico, porque ele consegue diminuir aquela fase inflamatória, consegue neutralizar aquela turma do quebra-quebra e consegue, bom, gente, vamos agora para a parte de cicatrização. Né? Só que o ozônio ele vai mais além, ele tem um efeito que a gente considera regenerativo, porque ele estimula a produção de fatores de crescimento, tá? Principalmente deles o fator de crescimento de endotélio, fator de crescimento de fibroblasto e o fator de crescimento beta. Tá? Então, existe além de ele modular de forma negativa a fase inflamatória, ele modula de forma positiva a fase de reparo celular. Né? E aqui também até esqueci de citar a interleucina 8, que ele prolonga toda essa cascata, deixa o processo de cicatrização mais lenta, ele também consegue neutralizar. Tá? Esse aqui é onde a gente consegue atuar na ozonoterapia. Né? Bom, o ozônio, na fase aguda, existem algumas controvérsias de qual fase que você pode utilizar. Né? Nas primeiras 24, 48 horas, quando a gente conversa com o pessoal de medicina esportiva, o pessoal que trata mais essa parte de trauma esportivo, eles não veem com bons olhos, e faz bastante sentido não usar nenhum tipo de anti-inflamatório que neutralize as citocinas, a interleucina 1 e as citocinas pró-inflamatórias. Né? Porque se é uma cascata de eventos, você precisa da interleucina 1
para começar o processo inflamatório. Então, existe uma controvérsia das lesões traumáticas, lesões agudas, nas primeiras 24, 48 horas, de não usar a ozonioterapia, né, para você poder favorecer a cicatrização. A partir desse período, aí é só alegria. A gente pode utilizar o ozônio, que vai fazer aquele processo todo de modulação que a gente tinha conversado, né? Só para vocês entenderem o que estou querendo dizer, a interleucina 1, o fator inflamatório inicial, ele não é ruim na reparação celular, ele é necessário, tá? O que é ruim são as doenças que esse processo inflamatório inicial ele se prolonga durante muito tempo. Tá? Fica uma reforma que o pessoal do quebra-quebra não termina nunca. Então, você acaba lesionando os tecidos o tecido que está sendo cicatrizado, né? Uma outra consideração que a gente tem que fazer são nas tendinoses, né, que são os processos crônicos, né? Por definição, eu já comentei, é uma alteração que não existe processo inflamatório, ou seja, não existe cascata de reparo nessa região. É um tecido que já se lesionou e agora ele está inerte ali naquela situação. É uma tendinose isso, tá? A ozonoterapia clássica você pode fazer em qualquer fase, não existe problema nisso, tá? Só que existe uma técnica que está bastante difundida fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que é uma chamada prolozone, que você utiliza a mistura de duas técnicas, o ozônio com a proloterapia, né? O que é a proloterapia? Só para a gente situar, você recria um ambiente inflamatório controlado para você promover novamente essa cascata de reparo. Então, a fase inflamatória ela é criada de uma forma subclínica, digamos assim, através de algumas substâncias irritativas, que o ozônio pode ser uma delas, tá? Dependendo da concentração, tá? Mas normalmente se utiliza a destrose, ou solução salina, a saparin, a arnica, a procaína e o ozônio, né? O ozônio é bastante utilizado nessa fase nos protocolos russos, né? Eles fazem uma dosagem alta, concentração, um volume mínimo na região da lesão, para criar um processo inflamatório inicial, e depois que você cria esse processo inflamatório inicial, você vai modulando a inflamação com ozônio, tá? Isso se chama prolozone, tá? É uma técnica que está em franco crescimento, principalmente na América do Norte, né? Bom, a ozonoterapia para o tratamento de tendões e lesões ligamentares, aí deixar claro, tá, gente? O clássico é até o grau 2, ele começa com uma dosagem um pouco mais baixa, a concentração, né? E vai aumentando progressivamente. Ela pode começar de 10 a 12 e aumentando progressivamente, tá? O volume vai depender da região que você for utilizar, né? Obviamente, quanto menor a região, menor o volume, tá? E uma ressalva fica aqui só com tendões em compartimentos neurológicos, por exemplo, túnel do carpo, os fibulares, são regiões onde que passam, junto com o tendão, passam o nervo. Então, a gente faz uma concentração menor, tá? Não é a concentração habitual. Prestar um pouco atenção nisso, tá, gente? As tendinites, a frequência que ela é feita pode ser feita até 2 vezes por semana, tá? Depende da evolução. Se o paciente estiver evoluindo bem, você pode fazer 1 vez por semana. E as sessões pode ser de 10 até 12 sessões, tá? E aí também vai dependendo da evolução do seu paciente, tá bom? E aqui alguns exemplos de onde isso pode ser utilizado. Bom, isso daqui é uma coisa que a gente, para ortopedia, a gente já está acostumado, né? Faz parte da nossa rotina, talvez quem não faça ozônio com outras medicações, mas já são processos corriqueiros, que estão no nosso dia a dia, né? São os bloqueios, as infiltrações de articulações, infiltrações de tendões. Aqui até um caso que eu queria passar, a gente outro dia estava conversando no grupo aí da Sobon, existe uma técnica que para locais onde o tendão ele é tubular, ou seja, ele passa por dentro de um túnel fibroso, de fazer, em vez de fazer ele é feito a infiltração, a posição da agulha entra na posição longitudinal do tendão, tá? Que você entra fazendo um anestésico diluído, fazendo como se fosse uma hidrodissecção, e depois você retira ele injetando o ozônio, tá? Então, os tendões tubulares têm uma pequena alteração da forma que você coloca a agulha, tá? Aqui dando exemplos, né, de outros tendões e tendões de compartimentos neurológicos, tá bom? O ozônio,
outra coisa que também é bastante perguntada aí no grupo é fasciite plantar. A fasciite plantar, ela se comporta meio como um tendão, meio como ligamento, né? Ela teoricamente é um tendão mais espesso, com características um pouquinho diferentes, e pode ser feita ozonoterapia na dosagem para tendão, tá? E mais ou menos aí, não, evitar de entrar pela parte posterior, porque dói bastante, sempre entrar um pouquinho mais lateral em direção à face plantar, né? E os ligamentos de tendão é outra ótima indicação também, tá? O ligamento ele facilmente é um ligamento que é superficial e dá um resultado bastante satisfatório com o uso da ozonoterapia nas lesões ligamentares de tornozelo, tá? Bom, conversamos sobre tendões. A gente vai falar aqui agora sobre as lesões articulares, né? Aí a osteoartrose, tá? Existe aqui, só para a gente se situar também, uma lesão, são lesões extremamente comuns, ela afeta em torno de 15 a 25% da população mundial adulta, tá? Então, um problemaço, né? E por que eu diferenciei a lesão tendinosa e ligamentar da lesão de cartilagem intraarticular, né? Porque, por definição, a síndrome da osteoartrose, que é a lesão da cartilagem com processo inflamatório, ela é uma lesão progressiva de lesão inflamatória e oxidativa. Então, é um processo progressivo. Então, diferente de um tendão, se você fez uma lesão, ele está com uma tendinose, a tendência, se você fizer acompanhamento, é se manter naquele quadro, a osteoartrose, ela é progressiva. Então, isso faz uma baita diferença. Significa que um paciente não tratado hoje com uma osteoartrose, provavelmente, se ele for retornar 2, 3 anos depois, o caso vai ter se agravado com certeza, porque ela é progressiva, né? E aqui, como é que funciona? Ela começa com a degeneração de cartilagem, depois evolui para uma lesão de osso subcondral e depois, por final, o crescimento periarticular, que seria o famoso biquinho de papagaio, né? Se a gente estava preocupado com vascularização de tendão e ligamento, que são pouco vascularizados, agora a gente passou de nível, a gente foi para um nível mais pesado agora, porque a cartilagem articular, ela simplesmente não existe vascularização. Tá? A gente está falando de um tecido que ele é avascular. Então, tudo que a gente conversou sobre tendão e ligamento, a gente potencializa aqui os efeitos na cartilagem, né? Só para vocês entenderem, existe 4 graus de lesão cartilagem, ela só começa a ser vascularizada no grau 4, que é onde que ela chega no osso subcondral. Só que já existe um desarranjo tão grande das fibras de colágeno que essa vascularização ela se torna inócua nesse estágio, né? O processo, o fato da cartilagem ser avascular, aquilo que a gente conversou das 3 fases de reparo celular, ela simplesmente não existe na cartilagem, né? A ausência de circulação, ela sugere uma ausência da cascata de reparo. Então, aquelas 3 fases, elas não existem. Existe uma anarquia. Quando se faz um estudo histopatológico de lesão de cartilagem, você encontra as 3 fases ocorrendo simultaneamente ao mesmo tempo. Tá? Então, imagina se essa fase de reparo, teoricamente, se a gente conseguisse construir um processo de cicatrização, seria mais ou menos assim. Agora, você imagina tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso, numa região que não tem vascularização, ou seja, já chega poucos nutrientes para a cicatrização, não existindo um processo de reparo organizado, a certeza de um sucesso. E por isso que é uma lesão progressiva, tá, gente? Aqui interessante, é mais ou menos o mesmo esquema de tendões e ligamentos. A única coisa diferente é que existe uma outra via, que é a MMP, tá? que atua também no processo de reparo celular e com o mesmo mecanismo. Tá? Ela começa no 1, vai até o 13, e o 13 faz um feedback negativo neutralizando a 1. Tá? E é interessante que o colágeno inicialmente formado é o 3, depois se transformando no colágeno tipo 1. Tá? Bom, e aonde que a gente entra com ozônio? Você imagina um reparo celular que não existe cicatrização, não existe padrão, e você entra com uma medicação, uma droga, que ela consegue neutralizar, ela consegue tirar uma das fases. Então, a gente já fica muito feliz, porque a gente está tirando o processo, a fase inflamatória, e a gente consegue, se fosse só isso,
já ajudaria demais o paciente, que a gente deixaria o organismo seguir o rumo da cicatrização desse colágeno, né? Só que a gente faz mais ainda, o ozônio ele aumenta os fatores de crescimento de fibroblasto e o fator de crescimento beta. Então, ele atua na fase na fase proliferativa e na fase de reparo, transformando o colágeno 3 em colágeno 1. O colágeno 3, só para situar, gente, é o colágeno que ele é mais elástico e sem resistência. E o colágeno 1 é o colágeno de boa qualidade, é o colágeno com resistência à tensão e fricção. Tá? Bom, então, assim, o target do ozonioterapia intraarticular é isso, você favorecer as citocinas anti-inflamatórias e os fatores de crescimento e neutralizar as citocinas inflamatórias, né? Bom, as concentrações elas começam um pouco mais baixo nos tratamentos intraarticulares, né? Eles podem começar de 5 e progressivamente aumentando até 20, tá? O volume vai aí depender da articulação, podendo ir de 10, de 1 ml até 20 ml. E o que mais modifica é a frequência, tá? A frequência é uma vez por semana só. Tá? Depois eu vou conversar aqui, porque não existe nenhum estudo, nenhum relato dizendo que mais que uma vez por semana dê melhores resultados. Então, não há necessidade de fazer mais que uma vez por semana, tá bom? E de 5 até 8 sessões, tá? E é interessante se puder fazer pontos de entradas diferentes, tá bom? Existe aqui o Comitê Internacional de Ozonoterapia Médica. Ele tem algumas considerações que eu acho interessante a gente conversar, tá, gente? Ele diz que pode ser feito de 3 a 5 sessões, podendo chegar até 8. Não existe um limite para isso. O limite é quando o paciente para de ter melhora. Então, se você está fazendo a sessão, está ali na 10ª, ele está melhorando, você pode ir fazendo. Quando se fala que não tem limite, existe um bom senso, né, gente? Eu acho que se passar de 15 sessões, acho que é um número exagerado, já não, acho que nem o próprio paciente aguenta, mas a rigor, enquanto estiver ocorrendo melhora clínica, você pode estar fazendo, tá? É interessante que ele sugere também, a partir de 3 aplicações, se o paciente não teve nenhuma melhora, considerar a interrupção do tratamento e avaliar se é uma dor neuropática e fazer um bloqueio teste para ver se você não está tratando uma dor nociceptiva ou está tratando uma dor neuropática. Tá? E aqui ele também cita, né, uma aplicação por semana, porque não existe nenhuma indicação que mais de que uma por semana melhora. As articulações que podem ser utilizadas são praticamente todas as articulações acessíveis, né? Uma articulação que está sendo muito utilizada, né? Como os bucos maxilo, o pessoal da Odonto, o conselho dele liberaram o uso da terapia, está sendo muito utilizado em ATMs, né? E o clássico aí, o feijão com arroz, aí, o carro-chefe, né? O joelho, articulações que são mais lesionadas, né? Ombros também, enfim, qualquer articulações, né? Aqui o quadril vai excelentemente bem também com ozônio, eu acho que é uma das articulações que vai melhor com a ozonioterapia. O ozônio ele é hidrossolúvel, né? Então quanto mais sinóvia, mais líquido sinovial tem na articulação, melhor são os resultados. Então, as articulações sinoviais grandes, elas têm resultados menores que as articulações que têm pouco ou nenhum líquido sinovial. Tá? Aqui a ressalva que eu faço no quadril, eu acho um pouco, tá na literatura, no protocolo de Madrid, fala lá para fazer percutâneo, mas eu acho que, o que eu penso que é uma articulação que deve ser feita guiado, ou por ultrassom, ou por radioscopia. Tá? Aqui eu coloquei uma foto que eu acho bem interessante, essa foto antiga, minha até, não minha, do procedimento que eu realizei. Antigamente, antes de eu utilizar a ozonoterapia, as coxartroses severas, antes de fazer medicações, seja ácido hialurônico ou ortobiológicos, a gente injetava ar, porque a coxartrose é uma retenção, uma retração da cápsula articular. Então, a gente injetava ar para dilatar essa cápsula e depois fazer o ortobiológico.
enfim, sem sentido, né, gente? Jogar, se a gente tem uma medicação que faz essa função de distender a cápsula articular e, além de tudo, tratar. Você está tratando duplamente o paciente, né? Outra articulação que é simples também, que tem bastante indicação, aparece bastante no consultório, são as articulações do tornozelo, né? Bom, gente, acho que é isso. Das interarticulares, espero ter conseguido alcançar aí o objetivo, né? Eu vou aqui para a queridinha dos meus olhos, né? A minha área de atuação, que é a patologia de coluna, né? E a gente vai falar. Aqui, para a gente entender, eu sempre gosto de falar um pouco da epidemiologia, para a gente entender o tamanho da bronca que a gente está encarando, né? Os problemas de coluna nada mais é do que a segundo maior motivo de paciente em consultório, a terceira maior causa de incapacidade na terceira idade e a maior causa de limitação de incapacidade em pessoas com menos de 45 anos. Isso é extremamente grave. A patologia que mais causa incapacidade no auge da produção econômica do paciente. Então, isso causa sequelas até a longo prazo. Tem vários estudos dizendo como os problemas de coluna levam a uma diminuição de renda a longo prazo, na aposentadoria, porque ele interfere na fase mais produtiva do paciente, né? Então, isso é diferente de uma patologia que leva à incapacidade na terceira fase, onde o paciente já não é mais economicamente tão ativo. Então, isso leva a sequelas importantíssimas, não só do ponto de vista de patologia de doença, de doenças da saúde, mas como também socioeconômicas, né? O envelhecimento, o desgaste do disco, ele é fisiológico, ele faz parte da nossa história natural. A gente começa com uma altura e vai diminuindo por causa disso. Os discos vão desgastando. Esse processo, que é a doença degenerativa discal, ela é chamada de DDD, né? E é a doença degenerativa dos tecidos conjuntivos mais incapacitante que existe, tá? E aí a gente consegue entender, né? Quando a gente analisa como é a anatomia, a gente chega aí numa tríade, né? Que é um tecido avascular, que é o disco intervertebral, ou seja, não chega nutrientes que favoreçam a cicatrização dele. Ele tem baixíssima nutrição, a nutrição dele é por gradiente de pressão. Quando a gente anda, esse mecanismo de sanfona que faz no disco é o que faz a nutrição dele. E, de quebra, uma região extremamente nervada. Onde você olha, tem nervo que é capaz de produzir dor, né? As indicações da ozonoterapia nas doenças de coluna, elas são praticamente todas, tá, gente? Hérnia de disco, conflito radicular, espondilolistese, aí a indicação clássica é somente até o grau 1, tá? O grau 2 em diante, o escorregamento, a espondilolistese é o escorregamento da vértebra, né? A partir do grau 2, ela é instável, então já não tem mais indicação de tratamento clínico, né? As osteoartrites facetárias, a doença degenerativa de disco, e a estenose de canal também, né? Bom, a ozonoterapia nas patologias de coluna talvez seja uma das áreas da ozonoterapia que mais seja estudadas, tá? Tem vários estudos randomizados, duplos cegos, vários trabalhos científicos, várias publicações. Tudo isso levou a ozonoterapia na coluna ter um nível de evidência científica extremamente elevado. É um nível de evidência grau 2, tá? Com um grau de recomendação 1. Tá? Para você ter ideia, tem algumas técnicas de cirurgia que a gente coloca, inclusive, implantes na coluna, que não tem um nível de evidência tão elevado assim. O nível de evidência 3, por exemplo, as artrodeses dinâmicas, elas têm um nível de evidência 3, tá? E são feitas rotineiramente, aí mundo afora. Tá? Você vê como existe uma certa dissociação, né, da evidência científica com as liberações dos órgãos competentes, né? Bom, a gente divide aqui a ozonoterapia da coluna em duas etapas, uma que é a intradiscal, que é a discólise, né? No Brasil, no Brasil, ela é conhecida mais com outro nome, que é a nucleolise ou a nucleoplastia, né? Ela não é recente, gente. Quando a gente fala de
de ozônio, tratamento de intradiscal. Essa técnica ela é descrita desde a década de 70 e é a primeira técnica minimamente invasiva para tratamento de hérnia. Tá? A diferença é que ela antes era utilizada com outras medicações, né, e o ozônio agora veio acrescentar o arsenal terapêutico disso. Só para constar, para vocês entenderem, tem 3 tipos de discólise, de nucleoplastia: a química, a mecânica e a física. O ozônio ele se encaixa na química, né? na química. Só para vocês entenderem, a mecânica é ali uma agulha que é como se fosse um roto-router que a gente coloca ali dentro, que ele tira pedaço do núcleo. É a mais utilizada hoje no Brasil, que para mim faz o menor sentido, né? Porque ela retira disco, né? Então ela cria mais fator estabilizante, né? E os físicos, né? Que é a radiofrequência, que pode ser a laser desculpa, a radiofrequência que emite uma onda que faz uma ablação do disco, ou a própria crioablação, né? São essas técnicas mais aceitas, né? A nucleoplastia ela está dentro do código do TUS, então ela é aceita como procedimento na legislação brasileira. Tá? A questão é só em relação à medicação, né? Que aí a gente utiliza o ozônio. O protocolo de Madrid, que é o mais seguido aí no mundo, ele cita as concentrações para ozônio intradiscal um pouco mais altas, e são mais altas mesmo, viu, gente? Porque a finalidade do ozônio intradiscal é ele fazer uma proteolise, ele fazer como se fosse uma retenção do núcleo pulposo, né? Então, as concentrações elas começam de 25 até 35, e o volume na cervical, que é menor, vai de 2 a 3, na lombar de 5 a 10. Nos tratados aí de ozonoterapia, não se cita a pressão, mas a gente da prática de coluna, a gente usa a pressão, é um fator importante. Você está colocando um ar, uma substância, qualquer coisa dentro de um sistema fechado, e existe riscos de ruptura dele. Então, a gente sempre aconselha a utilizar um manômetro para medir a pressão que você está colocando nesse gás. A pressão, a faixa de segurança é de 15 a 20 PSI, né? E existe contraindicação, sim, para uso da ozonoterapia intradiscal. A que a gente considera uma contraindicação são as rupturas do anel fibroso, tá? Que a gente chama de agudas, né? Que a gente chama de HIZ, High Intensity Zone, né? Na ressonância. Esse pontinho branco que a gente vê na ressonância que está com a seta é uma lesão do anel fibroso. Tá? Então, se você colocar, há um risco eminente se você colocar qualquer pressão ali, seja ozônio, líquido, gás, qualquer coisa que você colocar ali dentro, existe um risco de uma simples lesão do anel fibroso você transformar isso numa hérnia de disco extrusa. Então, essa é uma contraindicação relativa. Né? A técnica do ozônio ela é relativamente simples. Tá? Obviamente, ela precisa ter uma experiência do cirurgião com procedimentos guiados, mas dos procedimentos de coluna é um dos mais simples, né? E a legislação brasileira ela obriga a ser feita dentro do ambiente hospitalar, tá bom? Agora vamos para a paravertebral, acho que é a que mais faz sentido aí para todos os ozonoterapeutas, porque ela tem uma aplicabilidade grande, qualquer ozonoterapeuta pode conseguir fazer ela, e os resultados são excelentes, ela realmente evolui de uma forma muito boa. Tá? Existe a concentração dela aí, no caso, ela já é outra função, ela tem como modulador inflamatório e como analgésico, então a concentração é menor, ela vai de 10 a 20, e o volume de 5 a 10 ao ponto, por ponto de aplicação. Tá? E aí tem 2 formas, a clássica, que ela é um pouco mais lateral, a 2,5 cm do processo espinhoso, e a profunda, que ela é um pouco mais central, a 1,5 cm da linha do processo espinhoso, né? E as profundidades, a clássica ela vai um pouco mais superficial, você vai com a agulha de 4 centímetros, e a profunda ela vai mais profunda. Um desenho isquêmico, um desenho do esquema de aplicação, como seria cada uma delas, né? Eu, particularmente, gente, não gosto de utilizar esses parâmetros, porque no Brasil a gente tem uma variedade muito grande de étnica e racial, então a anatomia brasileira não é uma anatomia constante, então você pega pessoas com pouca lordose, pessoas com muita lordose, então eu acho bastante complicado, tá? Fazer esses parâmetros, receita de bolo de dimensão para você fazer uma infiltração, principalmente a profunda. A clássica eu não vejo problemas, a profunda eu costumo utilizar... Eu tive que tomar remédio, mas melhorei. Karina,
Gente, por favor, se puder colocar o mute no fone, me atrapalha um pouquinho aqui, tá bom? O que eu costumo utilizar, gente, para a gente se localizar, quando você vai fazer uma profunda, eu acho meio sem sentido você fazer uma profunda se tiver um exame de imagem do paciente. Você tem que saber o que você está fazendo, o que você está tratando para fazer uma lesão profunda. Tá? Então, todos os exames de imagem, ressonância, tomografia, eles aparecem aqui do lado, ó, se olhar aqui nessa parte lateral, aparece uma medida. Tá? Então, isso aqui é uma escala. Isso aqui quer dizer que aqui tem 5 centímetros. Você pegando essa escala, você pode medir até com o próprio dedo, você vê qual a profundidade média que tem aqui entre a articulação e aqui a pele e entre o processo espinhoso e a parte lateral. Você consegue, com isso, ter uma noção bem precisa da onde que você está indo com a agulha. Tá? O target nosso na cirurgia clássica aí de lesão, de fazer analgesia na profunda, isso a gente faz no centro cirúrgico, é na parte lateral da faceta e superior, onde que passa as terminações nervosas da faceta. Né? Então, é onde que você vai ter os melhores resultados clínicos. Tá? Aqui, só para entender o que eu estava falando de relação a posicionamento, você veja bem, aqui no caso do aerozônio era uma outra procedimento, era desculpa, gente, era um procedimento pulsado de radiofrequência, que eu estava fazendo no gangue do GL2, e só para vocês terem noção, você veja, as duas agulhas são o mesmo tamanho, elas estão com a mesma profundidade e a única coisa que muda é a angulação da agulha. Tá? E você vê que ela não entrou tanto, tem uma parte, ela entrou pouco, o paciente tinha a coluna mais rasa. Você vê que a agulha que está mais reta, ela está indo dentro do canal medular. Tá? Então, ou seja, aqui no caso, eu queria realmente ir nessa região. Tá? E na faceta, eu só fiz um bloqueio de faceta para melhorar a analgesia. Mas você vê que pequenas alterações de angulação pode causar resultados catastróficos. Né? Outra coisa bem interessante aqui na imagem, se você notar, a agulha que está dentro do canal é a agulha que está reta. Né? Você vê que a agulha que está reta é a agulha que tem um refluxozinho de sangue. Então, sempre que você for fazer uma profunda ou até mesmo superficial, aspirar para ver se vem sangue, tem sangue, reposiciona. É sinal que você pode estar num lugar errado. Tá? Bom, outra lesão que é na coluna que é extremamente negligenciada, que é pouco falada, é a lesão do ligamento interespinhoso. Tá? É uma lesão ligamentar que deve ser considerada, ela é uma importante causa de instabilidade. Tem uma figura aqui que é boba, mas eu acho que diz tudo, né? Para você ver a importância do ligamento interespinhoso. Né? A lesão dele simplesmente acelera o processo de degeneração discal, então ele tem que ser tratado. Os ortopedistas aqui, eles entendem fácil o que eu vou dizer, o ligamento interespinhoso ele funciona como uma banda de tensão posterior. Tá? Então, ele é uma importante estrutura estabilizadora da coluna. Né? E pode ser feito aqui o tratamento dele. Esse paciente em questão é um paciente que tinha feito uma dissectomia, tinha uma lesão do ligamento espinhoso, eu fiz uma epiduroscopia dele para liberação da raiz de L5 direito. Está até bonita a imagem, dá para ver a raiz descendo aqui, ó, a liberação pela epiduroscopia. E após isso eu fiz um prolozone aqui nessa região do interespinhosa, entre L5 e S1. Tá? A concentração ela é a mesma para tendões, tá? E ligamentos, tá? Não é a de coluna, ela é um pouco mais baixa. E existe na coluna também os bloqueios, né? Para tratamento de dor crônica, né? O queridinho aí dos intervencionistas de dor é o bloqueio do hiato sacral. Ele vai extremamente bem com ozônio, tá? São resultados realmente fantásticos, tá? A ozonioterapia nessa região, que como o ozônio ele é hidrossolúvel, ele consegue penetrar e ir até regiões onde que as infiltrações, os bloqueios com líquidos não conseguem chegar, tá bom? Então, é uma boa indicação nos casos de neuropatia ciática, lombalgia crônica, hernia de disco, degeneração discal, sacroileite, lesões de raízes, enfim, são as indicações aí clássicas nos casos onde que o tratamento convencional, a profunda ou a clássica não resolveu, né? Existe uma outra indicação também com ozônio que vai muito bem, que eu utilizo bastante, que é o bloqueio do gânglio ímpar, né, que ele é responsável pela acessibilidade das vistas do períneo, uretra,
reto e cox, tá? Então, tem várias indicações, a coxidina, a proctalgia, dor na vulva, a dor crônica após cirurgia abdominal, dores de região perineal, e ela vai muito bem, tá? Porque se a gente entender, né, já onde que está o gânglio ímpar aqui, ele faz um bloqueio parasimpático aqui dessa região. Então, ele tem um efeito analgésico muito interessante, tá? Só que a gente para a gente entender na anatomia, a parte anterior ao gânglio ímpar é o reto, é o reto. Então, é uma região que o pessoal não gosta muito de fazer, porque existe um risco de contaminação se você faz só com as medicações habituais, né? E o ozônio aí é fantástico, porque o ozônio ele tem um efeito bactericida, bacteriostático, né? Então ele consegue, além de você tratar com a analgesia, você consegue também evitar infecções aí no sítio pela proximidade do reto, né? Bom, gente, era isso que eu queria conversar com vocês sobre a ozonioterapia e a ortopedia. A gente agradecer aí vocês ter ficado 1h10 conversando sobre ozônio, ozônio em ortopedia. Eu fiquei feliz, consegui falar sobre as patologias sistêmicas, conseguimos conversar aí sobre as patologias locais e conseguimos conversar também sobre as doenças de coluna, né? Bom, gente, estou aberto aqui a dúvidas. Se alguém quiser conversar, esclarecer, a gente pode abrir os microfones aí e conversar agora. Alexandre? Oi. Oi, é o Ney, tudo bem? Ney. Ô, Ney, deixa eu abrir aqui que eu não estou vendo você. Eu só conheço você pelo WhatsApp. Deixa eu te... Abre o vídeo aí, deixa eu ver, deixa eu te conhecer. Tudo bom, Ney? Ô, Ney, você ficou mudo agora, não estou te ouvindo. Ó, pessoal, eu não sei se eu estou com problema de microfone, não estou ouvindo. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta, esclarecer? Bom, gente, eu vou perguntando aqui. Oi, desculpa, vamos lá. Você falou aí do ozônio na finalidade de bloquear o osteoclasto, né? Ele tem alguma finalidade também de estimular o osteoblasto? Olha, desculpa, quem fala? Boa noite, é Júlio quem fala. Ô, Júlio, tudo bem, Júlio? Prazer, Júlio. Ô, Júlio, olha, eu não conheço, tá? Posso até estudar. O que eu conheço aí que está na literatura mais relatada é isso, são os processos inflamatórios sistêmicos que evoluem com uma sarcopenia e com osteopenia pelas citocinas pró-inflamatórias, né? E na atividade osteoclástica, que o ozônio ele tem um poder de diminuição da atividade, tá? Então, essas são as duas vias que eu conheço, que tem literatura que dá respaldo de literatura para a gente poder falar que o ozônio pode ser tratado, pode ser utilizado sim como coadjuvante no tratamento das osteopenias e das sarcopenias, né? Somente se tiver uma doença inflamatória sistêmica, né? Ou uma meta-inflamação. Uma outra pergunta, Alexandre, com relação aos tendões. A minha subespecialidade na ortopedia é ombro. Então, a gente mexe rola aí, né? Ombro e cotovelo, né? Daí, condilite e as lesões parciais e intrasubstanciais tendinosas, né, do manguito. Então eu vou aprender com você agora. Eu queria saber o seguinte, eu não tenho muita experiência com ozônio, sinceramente não. Estou aqui no sentido de aprendizado mesmo, estou engatinhando ainda, mas você falou de infiltrações articulares. No joelho é de uma forma, no ombro é diferente. No ombro a gente tem o espaço interarticular e o espaço subacromial, né? Faz diferença nessa aplicação do ozônio no ombro? E no cotovelo, eu injeto peritendão dos tensores do cotovelo ou tem que injetar intraarticular no cotovelo? Tá. Olha, Júlio, eu acho assim, para a gente
para desmistificar algumas coisas em relação ao ozônio, a gente tem que pensar, parar de pensar um pouco como se fosse uma medicação, uma droga totalmente diferente. Tá? Ela é uma droga como outra qualquer, que tem mecanismos próprios de ação, de utilização. A posologia ela é um pouco diferente, mas a linha de raciocínio que você tem que ter aí para você tratar o seu ombro, tratar o seu cotovelo, é o mesmo que você teria se, por exemplo, fosse fazer um ácido hialurônico. Né? Então, em relação, respondendo a sua pergunta, se a patologia de base for no manguito rotador, o resultado vai ser melhor você fazer no tendão do manguito rotador. Se você tiver a possibilidade de utilizar ainda algum método guiado de ultrassom, quanto mais próximo da lesão, melhor o resultado. Tá? Se esse paciente tem uma lesão de manguito secundária a uma síndrome de impacto por uma artrose acromioclavicular, vale a pena, além disso, você também fazer uma infiltração na acromioclavicular dele, intraarticular. Tá? Porque você, pelo menos, estanca aquele processo evolutivo de artrose. Tá? Agora, se é um processo que é uma artrose glenohumeral mesmo, da articulação glenohumeral, o que eu costumo fazer é a articulação dentro da articulação glenohumeral. Tá? Aí eu faço por via posterior, com ultrassom, que a gente já vai ali no subescapular e faz um bloqueio perineural do subescapular, para a gente melhorar. Né? A intraarticular glenohumeral, eu acho que a indicação melhor, e aí vai muito bem, tá? Nos casos de capsulite adesiva. Tá? E aí evolui muito bem. Mas vai depender disso. O local de atuação você faz igual aonde que está a patologia. Tá? Em relação ao cotovelo, acho que você está querendo dizer uma epicondilite lateral, né? Ou medial. Né? Na mesma região que você faz as aplicações medicamentosas normais. Tá? Você faz ali na inserção mesmo. Tá? E você pode, além da inserção, você bloqueia o paciente antes e até mesmo fazer igual se faz na cirurgia aberta ali, né? Você furar ali o periósteo com agulha para estimular a vascularização. Né? Então, essa acho que é a linha de raciocínio. Tá? Você pensar que é uma medicação, tá? Como outra qualquer. Você vai atuar onde você atuaria se fosse aplicar outra medicação. Só que ela tem as características próprias do ozônio. Né? Bom, espero ter conseguido responder aí, Júlio. Ótimo. Muito obrigado, viu, Alexandre? Imagina, Júlio. Prazer. Você está no grupo lá do Zap Zap? Eu entrei hoje no grupo, eu ainda não sou da sociedade, não. Foi a minha primeira aula, estou entrando em contato agora, mas eu pretendo sim. Não, eu estou vendo que tem muita necessidade, muita coisa nos tratamentos da gente, nem tudo é cirurgia, né, Alexandre? Sim. Não, sem tudo. E assim, as lesões tendinosas, elas têm um resultado muito bom, viu? Quem começa a fazer ozônio nas lesões tendinosas vira apaixonado pela ozonioterapia, tá? Porque a gente, na ortopedista tradicional, e eu fui boa parte da minha vida profissional, me considero um ortopedista tradicional. Né? Há poucos anos que eu comecei a fazer a ozonioterapia, né? E me aprofundei no estudo porque simplesmente fiquei maravilhado com os resultados que ocorrem. Né? Porque, diferente das outras medicações, ela consegue atuar como anti-inflamatório, consegue atuar como analgésico e ainda tem um efeito regenerativo. Né? Você veja, ela consegue aumentar a produção de fator de crescimento endotelial. Né? O que consegue chegar próximo a isso é o PRP. Né? Então, assim, uma forma simples que você consegue resolver no consultório, sem ter que mexer com centrífuga, biológicos, sem ter que mexer com nada disso, você consegue dar um resultado fantástico para o seu paciente. Então, assim, seja bem-vindo ao grupo aí e quando você tiver casos, posta lá, a gente gosta de conversar, a gente dá pitaco, cada um dá sua opinião, é um grupo bastante rico e aberto aí a discussões aí da parte científica, viu? Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, muito obrigado. Daqui a alguns meses ou anos a gente conversa novamente, você me fala qual foi a experiência que você está tendo com o ozônio. Eu não conheço ninguém que chegou e falou, olha,
parei de fazer porque não dá certo. Muito obrigado, Alexandre. Tá Prazer, bom? viu? Um abraço, viu? Tchau. Ô, Ney, não estou te ouvindo não, Ney. Ó, gente, enquanto não tem voz, deixa eu ir aqui respondendo aqui as perguntas. Tá, aqui, olha, ótima pergunta do Vitor, tá? Ele fez uma pergunta aqui, nas aplicações guiadas por escopia, bloqueios, você faz dose única ou leva o paciente mais vezes para o centro cirúrgico? Olha, Vitor, existe não dá, né? Assim, a realidade brasileira não dá para você fazer aplicações semanais no centro cirúrgico, né? Não existe, é impossível fazer isso no SUS, é impossível fazer isso no consultório de forma particular, e é impossível fazer isso através de seguradoras e planos de saúde, né? Então, as aplicações no centro cirúrgico, basicamente, são as aplicações dentro do disco, tá? E aí, normalmente, elas são feitas uma única vez, tá? O que acontece, a gente faz uma preparação, digamos assim, de solo, né? Antes de se levar ao centro cirúrgico, eu faço várias aplicações profundas, né? Eu utilizo ultrassom no meu consultório, então a gente consegue aplicar de uma forma profunda guiada. Então a gente vai naquela região e faz a aplicação como se fosse uma preparação de solo. A gente já consegue inibir o processo inflamatório, já consegue inibir aí a dor e consegue estimular os fatores de crescimento. E a gente finaliza no centro cirúrgico fazendo a aplicação de a princípio, uma vez só. Obviamente que existem pacientes que precisam, uma só não é suficiente, e aí a gente vai segurando no consultório, tratando com as profundas, e evolui muito bem, viu? São raras as vezes que eu precisei fazer mais de uma vez no centro cirúrgico, né? Lógico, né, o Vitor, tudo vai da indicação. A indicação clínica tem que ser uma indicação ali precisa, né? As indicações da discólise, da nefroplastia por ozônio, que eu vejo boas, são aquelas protusões, aquela estenose foraminal, que ela é pequena, as hérnias de disco extrusas, que você não conseguiu reverter com as aplicações profundas no consultório, dificilmente você vai conseguir reverter no centro cirúrgico. Então, enfim, vai mais da indicação, né? Fala, Alexandre. Oi, Ney. Agora estou te ouvindo. De alto bom som. Pô, Ney, prazer. Só te conheci por Zap. Prazer te conhecer pessoalmente, ao vivo. Prazer. Quero te parabenizar pela exposição que você fez. Perfeita, Obrigado, com tudo que tem direito. obrigado. Me diz aqui uma coisa. Quantos diagnósticos que você já deu, como eu já dei vários, de poliartralgias? Olha, Ney, você sabe que é uma coisa que a gente tem visto com mais frequência, né? A poliartralgia, ou seja, a dor articular em várias articulações, infelizmente tem se tornado uma constante em consultório, tá? Isso. É raro, hoje em dia, assim, tem aquele perfil do paciente que ele vai lá, ele tem uma lesão, por exemplo, esportiva, um entorse, alguma coisa, que aí ele tem Não, um mas problema em uma articulação. Agora, aqueles eu pacientes crônicos que visitam o seu consultório com frequência, é raro ter o paciente, tenho dor só no joelho, tenho dor só numa articulação, faz parte da rotina. Acho que o dia a dia são as dores poliarticulares mesmo, infelizmente, viu, Ney? Então, a gente vê que o olha paciente... só, eu quando comecei a estudar a nutrologia, e que você falou hoje do glúten, eu comecei a me interessar muito pelo glúten. Sim. E comecei a notar que as poliartralgias está relacionado com o que você falou, Sim, sim, que é a doença do intestino irritado, sim, sim, que dá essas poliartralgias todas. sim, sim. E aí, o que você faz? Você suspende o glúten do paciente e as dores das articulações melhoram. É interessante isso. Lógico que você tem as infiltrações locais, você tem os tratamentos locais, mas você suspendendo o glúten, você já tem 50% a 60%, não sei se com você assim, melhora das dores articulares. Sim. Glúten ou E outra... leite, às vezes é difícil saber Oi? qual que é o agente
alergênico, né? Então, é o glúten, ou às vezes é a lactose, tem vários Sim, fatores. lógico. Eu para ser sincero, Ney, eu não entro muito nessa praia. Quando eu suspeito de ter alguma síndrome aí de meta-inflamação, eu entro nessa parte de tratamento ortopédico e encaminho para um gastrologista que atende lá aí perto do meu consultório. O cara é fera e aí ele acompanha isso. Mas é isso. É, Uma coisa, Ney, olha, que eu acho bastante interessante, viu? É, é, eu faço coluna e atendo muito escoliose de adolescente, que é a escoliose idiopática, né? Depois que eu Michel, comecei a estudar essa parte de meta-inflamação, eu comecei a pedir exames de sangue de rotina para isso, os pacientes com escoliose, com dosagem de zinco, magnésio, vitamina D, aquele perfeito. que eu passei ali. Rony, é impressionante, cara. É impressionante a quantidade de pacientes, adolescentes, que têm escoliose, que você vê que, poxa, batata. O paciente tem deficiência de uma série de vitaminas que bate com tudo isso que a gente falou. Aí você faz a É isso aí. suplementação. Se você vai investigar depois, às vezes o paciente nem tem queixa de intestino irritável, e você pede os exames de sorologia e vem positivo, entendeu? É Então, isso. existe aí aí eu gostaria de chamar a atenção dos ortopedistas aqui do grupo, que a gente tem que começar a pensar o paciente sistemicamente. Essa parte da medicina Lógico. integrativa faz todo sentido. Tá? Existe, sim, a meta-inflamação, ela atua em diversos órgãos satélites, e o sistema locomotor é um dos mais acometidos. Então, essas inflamações sistêmicas e doenças metabólicas estão extremamente associadas a patologias ortopédicas. Agora, Exatamente. você olhando por esse prisma, você vai começar a investigar e você vai ver que ali no mato vai ter cachorro com muito mais frequência que você imagina. Tá? Você vai começar a Porque, investigar e você vai ver que tem uma correlação muito grande. olha só, você pega um paciente com dor no joelho, com dor no ombro, com dor no cotovelo, aí você vai, faz a infiltração local, faz tudo direitinho, bonito, uma, duas, três vezes, o cara não melhora. Você tem que suspeitar da parte do nutrólogo, certo? Não sei se você pensa assim como eu, entendeu? Entendi. Sim, sim. É, Multidisciplinar. Eu acho que quando você pega isso, esses pacientes, Zonei, poliinflamados, né? O paciente está todo inflamado, o paciente está com dor nos dois ombros, dois cotovelos, isso, o paciente está poliinflamado, entendeu? A questão é exatamente. você tentar achar aonde que está vindo essa inflamação, tá? Não é Porque local, né? eu Ela penso assim, o ozônio ele tem oxigênio. Se você tem um exemplo, né? Se você tem uma artrose de joelho, se é monoarticular, é diferente de você sim, ter uma em três, quatro articulações. sim. Você já tem, eu pelo menos já penso assim. Eu fui ortopedista, eu fui normal até há 5 anos atrás. Eu Normal, comecei a me tradicional, empolgar. tradicional. Tradicional, né? Normal, cara que O opera, pessoal baixar. que faz artroplastia, que faz prótese, faz tudo. Então eu comecei a me empolgar pelo ozônio. Me aposentei Uhum. e eu fui chefe de serviço 10 anos do hospital público Ah, você foi e chefe. infartei. Infartei porque Baque, né? eu não aguentava ver aquela parafernália toda, Uhum. doente para você operar, doente para você fazer aquilo. Aí você chegava, o anestesista dizer que não ia poder operar o teu doente, porque. Aí eu falava, por quê? Não, porque ele está com a pressão. Pô, mas ele está com acompanhamento clínico. Você não pode fazer lá um remédio para diminuir a pressão dele? Não, não dá. Falei, e se fosse esse doente particular que você ia ganhar R$ 10.000, o que você ia fazer? Você não ia botar um comprimidinho debaixo da língua dele? E não ia fazer a pressão dele diminuir? E no ato cirúrgico você ia controlando a pressão dele e o sangramento? Eu faria isso. Então vai lá e faz no cara. Pô, você está no hospital público, aquele cara podia ser teu pai. Sim, com Você certeza. entendeu?
A gente tem que Fala. começar a pensar na ozonoterapia e no tratamento ortopédico, não tratar as doenças, mas começar a ser um promotor de saúde, né? Então, Lógico. a gente tem que entender que o paciente ortopédico não é um joelho, não são dois ombros, é um Por isso conjunto, que eu é um achei, sistema, tá? Então, por isso que eu te parabenizei por toda a tua, por tudo que você falou. Você não trata o doente como uma dor articular. Você trata o doente como um todo. Ney, Entendeu? adorei conversar contigo. Deixa eu seguir aqui, o pessoal está fazendo algumas perguntas. Deixa Não, eu claro, claro. responder. À Ó, vontade. o Renan aqui me perguntou bloqueios paraespinhais, parâmetro, localização e o limite de profundidade. Bom, Ney, aquilo está dentro do protocolo de Madrid que eu citei ali, tá? Eu acho que se para quem está começando, fugir da profunda, acho que a profunda tem que estar um pouquinho mais de experiência aí na mão. E a básica, que é a superficial, ela é a 2 centímetros da linha do processo espinhoso e em torno de 3, 4 centímetros de profundidade, tá bom? Bom, do ombro aqui, eu não sei se eu consigo, parei de compartilhar, não sei se consigo, mas a via de acesso é a mesma para qualquer outra medicação, tá bom, Renan? Se vai fazer um bloqueio com anti-inflamatório, com viscosuplementação, é a mesma coisa, tá bom? A Isabel aqui associa, pessoal, isso aí, vou associar, vamos fortalecer o grupo. Tá, olha, aqui a Karina me perguntou se eu faço aplicação guiada para ultrassom para chegar ao disco. Não, o disco eu deixei bem claro ali, é um procedimento para ser feito em ambiente hospitalar. Tá? Ele tem uma taxa de infecção relativamente alta, então tem que ser feito em ambiente asséptico e com antibiótico profilaxia. Tá bom? Eu uso ultrassom no consultório para fazer a profunda, tá? A profunda, em vez de fazer, o que quis dizer, em vez de fazer as cegas ali, eu uso ultrassom e consigo colocar a agulha bem próxima à articulação, mas não na articulação, tá bom? Até dentro da articulação da lombar é profundo, é considerado um procedimento também hospitalar, tá bom? Poxa, tem um Fernando aqui do Uruguai, isso mesmo? Sim, Fernando, eu uso ultrassom em todos os procedimentos. Já há uns 4 anos que eu perdi a mão de fazer a olho nu. Eu só faço no ultrassom agora, tá? Aí Ô, o César Alexandre, dizendo, abrir a cabeça para isso. Uso endoscopia para abordagem do disco. Você usou isso, né? Muito bom, Abel. Eu uso endoscopia para abordagem do disco. Sim, o César, eu faço cirurgia endoscópica também de coluna, tá? Faço a dissectomia por via endoscópica, via foraminal, via interlaminar. Então, é um procedimento que está na minha rotina. Se você faz, vou te dar uma boa notícia, tá? É possível você utilizar ozônio durante a endoscopia, tá? Esse processo que eu passei do soro ozonizado são outras concentrações, tá? Para você fazer lavagem, mas você pode utilizar o soro ozonizado. Isso aqui, pessoal, até uma coisa extremamente interessante aqui para os ortopedistas, tá? O soro ozonizado a gente pode utilizar dentro da ortopedia em várias etapas, viu? As endoscopias, por exemplo, são uma delas. Em vez de você colocar o soro normal, você coloca o soro com ozônio. Você vai diminuir o seu processo inflamatório pós-operatório, vai diminuir as taxas de infecção hospitalar e você vai ainda contribuir com a regeneração daquela região que você está operando. Enfim, bom isso? Excelente, né? As limpezas mecânico-cirúrgicas de fraturas expostas. Como é que a gente trata fratura exposta? Primeiro tratamento, limpeza mecânico-cirúrgica com soro fisiológico. Né? Por que não colocar o soro ozonizado? Você, além de fazer a mesma limpeza, você está fazendo um agente bacteriostático e bactericida. Então, você vai diminuir as infecções dessa fratura exposta e você vai estar ajudando, fornecendo fatores de crescimento. Tá? Então, o soro ozonizado é uma excelente forma de tratamento dentro da ortopedia. Tá? Ele é muito utilizado na Rússia, só que a Rússia ela é um pouco... Agora ela se colou no mundo ocidental, mas ela era muito atrasada nessa parte de endoscopia. Né? Então, por isso que tem muito pouco trabalho. Tem muito trabalho sobre o soro
né, venoso, mas pouco em cirurgias ortopédicas. Mas se a gente analisar teoricamente, o soro ozonizado ele pode ser utilizado na prática e nas cirurgias nossas aí de rotina, tá? Alexandre, Oi. tá me ouvindo? Deixa eu te perguntar, o Renan perguntou que é hidrossecção, tá? O Renan, hidrossecção é uma técnica que a gente utiliza, quem faz ultrassom, com bastante frequência, para liberação de tendinites, como se fosse uma tendinólise que você faz, né? Os processos inflamatórios de tendões, onde que eles passam em estruturas tubulares, o processo inflamatório crônico, ele cria aderências. Então, além da tendinite, você tem a aderência, tá? Então, uma das técnicas de tratamento é a liberação, né? Mas não por cirurgia, por ultrassom e com agulha, tá? Então, você faz usa o líquido, o soro fisiológico diluído com anestésico, você vai com a agulha, você vai liberando, você vai soltando o tendão, entendeu? E depois você joga um anti-inflamatório, que pode ser o que você está habituado, se você não usa ozônio, ou, no meu caso, que sou o defensor de carteirinha da ozonoterapia. Alexandre. Respondido, Renan? César, Oi. Tá me ouvindo? Ô, César, grande César. Olha só, gente, aqui os ortopedistas temos uma tá? figura Tudo bem? ilustre aqui com a gente. César Oliveira, neurocirurgião aí. Eu no time atentado, eu quero o César Oliveira. Agora que eu vi, César Oliveira é um dos precursores aí da endoscopia, da cirurgia, da dissectomia, cirurgia de hernia de disco endoscópica no Brasil. Ele que trouxe aí a endoscopia para a coluna no Brasil, um dos maiores nomes do Brasil, um dos maiores aí da literatura mundial. César, prazer enorme você estar aí enriquecendo o grupo, viu? Rapaz, eu queria só que minha mãe ouvisse isso, porque só ela ia acreditar nesse elogio todo, entendeu? Eu vou gravar, vou mandar um áudio para você, então, aí você manda para ela. Legal. Deixa eu falar um negócio para você, Alexandre. Você acha que a gente usa o soro ozonizado no soro direto que a gente usa na endoscopia ou só para lavar o disco no final? O que você acha que a gente deve usar? Durante a endoscopia, a gente chega a usar 4 a 5 litros de soro. Eu pelo menos, uso 4, 5 litros de soro. Tem colega que usa até mais, chega a 15, 16 litros. Mas a gente, com o tempo, com a curva de aprendizado, a gente vai usando cada vez menos porque o procedimento fica mais rápido. Hoje o procedimento dura em torno de 30, 35 minutos para fazer uma dissectomia. E você acha que você deve usar isso direto na lavagem do canal, na lavagem do pertúito? Não, viu? O ozônio, vamos entrar assim, considerar como se fosse uma medicação, né? E como toda medicação, ela tem aquela faixa de medicação e a faixa que é tóxica, né? Então, se a gente, uma endoscopia que é um pouco mais demorada, você costuma usar litros de soro, né? Então, se você fizer uma concentração habitual, você vai estar dando uma dosagem de ozônio além da janela terapêutica. Você vai estar entrando numa faixa de toxicidade, né? Então, o que preconiza é a utilização de 40 microgramas de ozônio por lavagem, né? E aí você pode diluir isso em 1 litro de soro, 2 litros de soro, na quantidade que você quer fazer. O que normalmente que fica mais fácil você pega aqueles frascos grandes de injeção, né? E que tem, acho que normalmente 1 litro, tem alguns lugares que tem até de 4 litros, né? Você faz aquilo e dilui aquela concentração naquela região. E aí você usa, né? E aí, preferencialmente, no final do procedimento, porque se houve alguma quebra de asepsia durante o ato, você faz no final que você esteriliza, né? O ozônio, César, ele tem um poder bacteriostático e bactericida extremamente elevado, né? Então, além de tudo isso que a gente conversou, anti-inflamatório, regeneração, ele dá uma segurança de asepsia muito grande para você, tá? Então, de preferencialmente no final, tá? Eu até não coloquei aqui, mas existe nos protocolos a mesma concentração que faz para limpeza vesical, para limpeza vaginal, enfim, são para limpeza de cavidades, né? O pessoal usa no tratamento também, não aqui no Brasil, mas fora, o pessoal usa
em cirurgia abdominal contaminada, por exemplo, uma peritonite, após o procedimento eslavo. Então, a gente pode usar até na lavagem quando a gente faz um ALIF, um dia anterior. Sim, A gente pode usar para fazer um ALIF, no final do ALIF. O que você acha? sem problema nenhum, César, sem problema nenhum. Porque ela é usada em casos de peritonite, né? Por exemplo, você faz um apendicite, né? Os países do leste europeu, eles usam, isso é parte do protocolo deles. O protocolo nosso, o que a gente faz quando termina uma cirurgia dessa? Joga um sorinho ali para dar uma limpada, né? Lá fora, eles fazem diferente, eles fazem sorinho, tem ozônio, tá? Então, eles fazem a mesma coisa só que com ozônio. Então, faz parte da rotina. Então, pode sim, sem problema nenhum. Tá? Eu vi o pessoal usando em São Petersburgo para usar no final da cirurgia robótica de coluna. Eles usavam ozônio. A Alemanha, o ozônio ele faz parte do SUS deles lá, né? Então, é um país que usa bastante, né? Ali na Europa, os principais países que estão mais avançados no ozônio é a Alemanha, que eles utilizam desde a Primeira Guerra Mundial, né? Foi o primeiro país a utilizar em sistema de saúde público, né? E a Itália e a Espanha, né? Que são os países que mais utilizam. Portugal também, acho que há uns 4, 5 anos começou a utilizar. Eu vi ozônio na clínica em Heidelberg, na clínica ortopedia em Heidelberg, na Universidade de Heidelberg, isso em 95, cara, para você ter uma ideia. Sim, sim. Eu vi eles usando ozônio em prótese de quadril, para lavar o final da prótese de quadril, principalmente em reoperação, eles usavam ozônio para lavar no final. Então, bem interessante. O primeiro contato, a primeira vez que eu vi ozônio em cirurgia foi também na Alemanha. Foi no serviço do Harms. Eu fui lá, eu fui visitar o Rubens Jansen, que Rubens Jansen. Exatamente, estava lá. E, assim, eu olhei aquele negócio, assim, aí na época eu estava com outro mindset, né? Acho que tudo na vida ocorre em fases quando a gente está preparado, né? Eu tive contato com aquilo, achei uma grande besteira na época e estava em outra vibe, outra vibração, né? E aí depois, anos depois aqui, aí eu fui começar a entender que eu vi, caramba, cara, aquilo que eu vi lá atrás, que eu achei que era uma loucura, faz todo sentido, né? Então, tudo. Mas o louco do Rubens já fala isso há muito tempo. O Rubens foi meu veterano na faculdade. Ele foi meu veterano, Rubens, para você ter uma ideia. Ele é de Campos também, né? Ele é de Campos, eu conheci ele de Campos. Verdade, foi meu veterano. Verdade. Alexandre, obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos. Você, foi excelente, cara. Enriqueceu pra caramba. Cada vez aprendo mais com você. Muito obrigado. Cara, um prazer, cara. Conhecimento é para a gente disseminar. Eu acho que a gente está aprendendo sempre. Vamos lá. O doutor Ney aí falando. César, muito obrigado pela presença. Obrigado, cara. Obrigado a todo mundo. Olha só. Depois eu vou mandar um áudio para você mandar para sua mãe, tá bom? Deixa comigo. Ela vai acreditar, só ela. Obrigado, César. Um abraço. César. Obrigado, César. Valeu, Ney. Ô, Alexandre. Oi, César. Você tem pego muitas lombociatalgias que você vai examinar o paciente e é uma sacroileite aguda? Ô, Ney, você falou uma coisa fantástica, né? Ô, Ney, existem alguns estudos que a gente começa a estudar a lombalgia, assim, do ponto de vista mecânico, né? E tem uma associação enorme do primeiro... Eu citei na aula que o ligamento interespinhoso é extremamente importante, né? E existe um outro ligamento que é tão importante quanto, que é o ligamento ilio-lombar, que ele sai da crista ilíaca posterior e vai até os processos transversos. Ele é um importantíssimo estabilizador da coluna. Você pensa que a coluna ela fica em cima da bacia e ele é o ligamento que segura para a coluna não ficar bamba, entendeu? Então, é um ligamento extremamente importante e eu acho que no meu dia a dia, depois que eu comecei a enxergar isso, que quando você examina aquele paciente que já está há 5 anos tratando, doutor, tem lombalgia, se você deita aí, vamos examinar. Aí você faz o teste, tem um Fabry positivo, Guzman positivo, e é uma sacroileite aquilo. Entendeu? Isso. Então, tem uma associação grande. Eu acho que é uma doença que ela é subdiagnosticada dentro das lombalgias. E hoje eu faço parte da minha rotina, paciente com lombalgia, examinar a lombar, examinar a sacroiliaca. Ainda vou até um pouco mais além, viu, Ney? Examino também até o quadril. Tá? A gente, como ortopedista, a gente entende que é um conjunto, é uma estrutura que funciona em conjunto e os problemas de coluna, quando principalmente vocês levam a radiculopatia das raízes de L4 e L5,
eles criam um problema de motricidade do glúteo médio, tá? E cria uma hipotonia muscular do glúteo médio. Isso leva a problemas de marcha, problema do quadril e bursites de repetição. Então, às vezes até Trendelenburg. exatamente. O Trendelenburg é neurológico, né? É justamente isso. Mas a flacidez, a hipotonia do médio, do pequeno glúteo, ela dá essa marcha de Trendelenburg. Quando você vai ver, não é nada neurológico. Sim. Fica a dica aí, viu, Ney? Eu acho que você está corretíssimo, é isso mesmo, tá? Por isso que você tem aí toda essa experiência, né? Lombar, nunca examine só a lombar. Entre no diagnóstico ali, entre no radar, lombar, sacroiliaca, e aproveita, dá uma pequena investigada no quadril para ver como é que está esse quadril. Tá? E para finalizar, eu vou te falar da tua especialidade que você mais gosta. Para mim, o núcleo pulposo é o terceiro menisco que nós temos. Sim. Sim. Não sei se você concorda. Eu concordo. É uma cartilagem que, inicialmente, né, o cara que projetou, digamos assim, projetou para ser um amortecedor, né, igual é o menisco. Né? Só que ele tem cargas biomecânicas extremamente mais intensas e, para complicar a situação, ainda do lado ali passa um monte de estrutura nervosa que é capaz de gerar dores intensas. Né? Então, eu considero, sim, se você analisar a coluna, a gente consegue ter algumas analogias aí com o joelho. Né? Você pega o joelho, você tem o menisco, que é central, você tem os ligamentos centrais, que no caso da coluna seria o ligamento longitudinal posterior. Você tem os ligamentos, no joelho você tem os ligamentos colaterais, na coluna seria o colateral da coluna seria o interespinhoso e o lateral, digamos assim, medial do joelho seria o longitudinal anterior. Tá? Então, existe uma correlação biomecânica, sim. Tá? Cada um, obviamente, com a sua anatomia, mas existe a correlação. O disco é uma estrutura extremamente importante, né? É uma estrutura nobre, né? Do funcionamento. Obrigado, Alexandre. Tá bom? Muito obrigado pela tua atenção. Eu acho que eu respondi todas as perguntas aqui. Muito obrigado pela tua atenção, tá? Imagina, César, um abraço, Ney um abraço, Isabel um abraço. Obrigado a todos aí que ficaram aí com a gente esse tempo todo, na quinta-feira até as quase 10 horas da noite, conversando sobre ozônio. Obrigado a esse bando de louco aí, que é ficcionado pela medicina e pela ozonoterapia. E vamos que vamos, gente. Vamos cuidar dos pacientes de forma sistêmica e de forma integrada e que com certeza estaremos fazendo um bom resultado aí para a medicina. Gente, forte abraço para todos aí. Tá?